Pessoal, vamos agora então estar fechando esse assunto. A gente vai voltar algumas partes assim bem rápido para a gente poder chegar na finalização dele, né? Primeiro, nosso tema que a gente está trabalhando é o poder e suas formas, né? E as relações de poder. A gente primeiro trabalhou o conceito de poder, que de uma forma muito simples seria exatamente a capacidade de imposição de vontade. Em algumas situações, sem a possibilidade de desobediência, em outras situações com essa possibilidade. A gente viu que uma das características do poder é a capacidade dele produzir resultado. Quando a gente fala em resultado, significa dizer que aquele que está, ou aquele grupo que está impondo a sua vontade, a coisa acontecer, né? Ou seja, a vontade dele ser cumprida. Então, quando isso acontece, a gente tem exatamente o exercício do poder acontecendo. Isso é importantíssimo para a gente poder entender, né? Na sociologia, esse poder, ele tem um objetivo. Geralmente, o objetivo dele é gerar unidade, é ordenar a sociedade, sempre segundo a vontade de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos que aparecem exatamente como sendo autoridades, né? Aqueles que exercem o poder. A gente vai ver, por exemplo, que o Foucault, ele acreditava que o poder ele não está concentrado em uma única instituição ou instituições oficiais. Ele está espalhado por toda a sociedade. A gente viu que Foucault acreditava que o poder ele vai sendo exercido nas próprias relações entre as pessoas. Tá? Então, para ele, o poder ele está em todas as relações. A gente até viu durante a aula que uma relação, por exemplo, entre um homem e uma mulher, ou uma relação, sei lá, não importa em que contexto, sempre é uma relação de poder. É uma relação que muitas vezes alguém tem uma vontade e quer que o outro também faça o que ele quer, e aí impõe-se sobre ele. Aí a outra pessoa vai e se submete, mas em outras situações a outra pessoa quer alguma coisa, e aí quando ela consegue que a vontade dela seja feita pela outra pessoa, então normalmente nós temos exatamente o exercício do poder. Então, para Foucault, esse poder, como a gente já viu antes, ele está espalhado, todos eles exercem poder. Claro que o governo tem um determinado poder, mas toda a sociedade também tem poder dentro dela, sendo exercido por todas as pessoas, de alguma forma ou de outra. Para Foucault, esse poder ele precisa ser justificado. Você não pode simplesmente mandar na pessoa. A pessoa precisa entender por que tem que obedecer você ou por que precisa fazer a sua vontade. Ou um governante, ele não pode simplesmente dar uma ordem e achar que a vontade dele será feita de forma imediata. Daí Foucault acredita que é preciso, então, que as pessoas acreditem que é preciso submeter-se à autoridade, né, à vontade de outro. E aí, nesse aspecto, existe o que ele chamou de discurso, né? Geralmente os políticos eles utilizam esse momento para convencer as pessoas de que elas devem se submeter àquilo que essas pessoas estão querendo. Normalmente, para que você consiga convencer as pessoas, você precisa mostrar muita firmeza e uma capacidade de articulação muito boa. Não somente no sentido racional, mas também no aspecto físico, né? Você precisa convencer tanto nas suas palavras como no seu jeito de falar, na forma como você fala, né? Então ele fala exatamente dessa necessidade do discurso. Claro que se a gente tem dentro da sociedade todo mundo exercendo poder, então todo mundo tem o seu discurso, né? Às vezes um exemplo mais claro para a gente poder entender isso é o exercício do poder, por exemplo, de uma mãe em relação aos seus filhos. Muitas vezes os filhos aceitam aquele domínio da mãe, às vezes eles não aceitam. E aí, quando normalmente eles não aceitam, estão se voltando contra, o que a mãe geralmente faz? Ela faz o discurso dela. Ela diz que quem bota comida na mesa é ela, de que simplesmente. Aí vai argumentando, vai dizendo várias coisas. Isso é um discurso, ela está mostrando por que os filhos têm que obedecer a ela.
por que eles têm que aceitar a vontade delas sobre a vontade deles. Então, no final das contas, é o que ele falou de multiplicidade de discursos que acontece na própria sociedade. E ele fala que isso é importante, porque se não houvesse essa submissão mútua às devidas autoridades, a gente teria um caos social. Então, seria importante você ter esse exercício do poder acontecendo. Ok? Aí a gente mostrou, inclusive, essa imagem. Isso, Davi, é isso mesmo, anarquismo. Perfeito. É exatamente esse aspecto aí. Tranquilão. Então, é exatamente isso mesmo, né? Então, a gente só está fazendo uma revisãozinha. A gente já trabalhou essa parte, né? Então, é o que ele chamava de micropoder, né? Sendo exercício em cada uma das esferas, né? Seja no Estado, seja na escola, seja na igreja, seja no trabalho, seja na família, seja no grupo de amigos, não importa. Em qualquer uma dessas esferas, o poder está sendo exercido. Dentro da igreja, você tem as hierarquias, né? E aí você tem esse exercício do poder acontecendo lá também, na família também, e assim vai. Todos os cantos você tem isso, sempre alguém mandando e o outro submetendo, né? Então você tem essa relação de alguém que quer submeter, que quer fazer os outros ser submetidos, e alguém que submete, né? E a gente até mostrou essa imagem aí como uma ilustração para mostrar que todos têm poder. Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, e assim vai. Ou seja, todos de alguma forma têm o exercício do poder acontecendo. Aí a gente começou a trabalhar na questão do Max Weber, né? A Max Weber acreditava na questão que o poder, ele é uma relação social, né? E que, então ela está dentro de qualquer relacionamento dentro da própria sociedade. Tá? Então, sempre tem alguém querendo impor a sua vontade sobre o outro. Tá? Isso é claro, a gente, no início da explicação, a gente viu isso, né? Sempre é preciso, então, que alguém exerça sua vontade em algum aspecto da relação. Então, ele entendia o poder dentro dessa relação entre os indivíduos da própria sociedade. Só que ele viu também que o indivíduo, para que ele tenha poder, é preciso que ele tenha alguma coisa para convencer a outra pessoa de que tem que submeter-se a ele. Então, por exemplo, se ele é o professor, teoricamente ele tem mais estudo naquela área que aquela determinada pessoa. Então, a outra pessoa entende que vai submeter a ele, né? E assim a gente pode olhar em todas as esferas. Alguém, por exemplo, está num grupo, ele é o mais velho do grupo, ele diz aqui que eu estou mandando. Eu penso que você tem que mandar, porque foi eu, estou desde o início aqui. Então, é uma argumentação, né? Alguma coisa a mais que os outros não têm. Ou eu estou mandando aqui porque eu tenho experiência tal, não sei o que, não importa. Tá? Se ele tiver alguma coisa a mais que os outros não têm, pode ser e deve ser usado isso para o exercício do poder. Tá bom? Então, nesse aspecto, a dominação para ele seria exatamente uma relação de mando e obediência. É essa perspectiva que o Max Weber entendia em relação à questão do poder. Para ele, então, a gente tem níveis de dominação, né? Que inclusive são chamados por ele de dominação pura, né? Para ele, quando você tem uma dominação por meio da violência, para ele é uma dominação ilegal, uma dominação indevida. Para ele, a dominação que realmente deve ser aceita, né? São as dominações nos 3 níveis que ele percebeu, né? No nível legal, no nível tradicional e no nível carismático. A legal é aquela que a gente submete porque tem as leis, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem o nosso presidente, a gente tem pessoas que apoiam e tem pessoas que são contra. A gente, às vezes, vê muitas manifestações, fora Bolsonaro, não sei o que, tá? Beleza. Mas ele tem o direito de exercer o poder que ele está, porque a lei garante isso para ele. Ele foi eleito democraticamente, está no poder, exercendo um mandato que vai se findar até o final do ano que vem, né? Então, oficialmente, o poder dele está respaldado na lei. Ou qualquer outra decisão que ele for tomar, se for dentro da lei, está totalmente respaldado. E todos têm que submeter, porque essas leis elas são criadas por nós de forma indireta.
através daquelas pessoas que a gente vai eleger, tanto para a Câmara dos Deputados, como para o Senado, como para as câmaras municipais, em relação aos vereadores, né? Então, a gente vai e submete a isso, tranquilo? A dominação tradicional é aquela do nosso cotidiano, se dá pelas tradições, né? Por que eu tenho que obedecer minha mãe ou meu pai? Porque, tradicionalmente, ele é autoridade sobre você. Ele é uma figura de autoridade tradicional. Então, teoricamente, eu vou obedecer. Por exemplo, por que há 30 anos atrás a mulher tinha que submeter à autoridade do homem? Porque naquela época a tradição dizia que as mulheres tinham que submeter à autoridade dos homens. É claro que essa tradição está mudando, mas ela ainda é persistente. Então a submissão ela vai se dar exatamente por essa ordem de tradição que vai passando de geração para geração, né? E assim vai, porque agora, claro, por exemplo, quando a gente fala a questão do emprego, é tão interessante porque, por exemplo, você é um empregado, o cara te contratou, tá? Ele está dominando você também de forma legal, tá? Ele é o seu patrão, ele tem direito sobre você, mas também tradicionalmente o empregado tem que obedecer ao patrão. Então aí a gente tem uma dominação legal, mas também a dominação tradicional. Por tradição, você é empregado, você tem que obedecer àquele que está empregando você. Então, quando você submete a outra pessoa, a partir, porque é tradição, porque você tem esse conceito na sua cabeça, e você submete, a gente pode falar que é uma dominação do nível tradicional. Tranquilo? Beleza? Vamos continuar, né? E a dominação carismática, que eu acho que a gente parou exatamente nessa parte, nem lembro mais. Faz tempo, né? No poder, no dominação carismática, você tem exatamente indivíduos que têm características, que têm alguma coisa a mais que os outros não têm, que leva até a pessoa a sentir uma certa admiração da outra pessoa, e que você acaba submetendo aquela pessoa por aquilo. Né? O líder carismático, ele tem uma qualidade, talvez ele tenha um oratório fantástico, entendeu? Ou talvez ele tenha um contato divino que você não tem, no caso da perspectiva, né? Ou o cara, enfim, ele tem que ter alguma coisa para mexer ou com o seu emocional ou com o seu aspecto racional. Vamos imaginar que você submete a uma pessoa porque você olha para ela e simpatiza com ela. Você, só naquele olhar, você fala, pô, essa pessoa aí é massa, eu vou me submeter a ela. Ou às vezes você olha para ela e fala assim, caramba, a pessoa é muito inteligente, ela é muito capaz, ela articula muito bem o pensamento dela tem muita coerência, tem tudo a ver com, né, com aquilo que eu estou vivenciando, então você submete a ela por alguma qualidade que essa pessoa tem. E essa dominação, ela pode ser uma dominação positiva, coisas boas, né, sendo exercidas, ou ela pode ser negativa. Né? A gente tem, por exemplo, um político que as pessoas simpatizam muito com ela, com esse político, na verdade, a questão, por exemplo, do Lula, né? E a partir do governo dele, a gente teve algumas coisas positivas que aconteceram, né? Como também a gente vai ter coisas negativas, né? A gente vai acabar tendo as duas coisas. Mas a gente também pode ter ações complicadas, né? Pessoas submetendo a pessoas que vão entender que aquela pessoa ela é uma pessoa divinamente inspirada e o resultado é catastrófico. Inclusive, um vídeo que eu queria passar para vocês daqui a pouco é um exemplo dessa dominação carismática, só que de forma negativa. Ou seja, quando os resultados produzidos são ruins. Outro exemplo também de uma dominação carismática é o Adolf Hitler, né? O cara tinha uma capacidade de oratória espetacular. O cara gesticulava de uma forma assim encantadora. O cara sabia se articular bem nos movimentos dele, tinha coerência o movimento dele, tinha tudo a ver com aquilo que ele estava falando, entendeu? Tinha tudo a ver com o contexto que as pessoas estavam vivendo naquela época. Então as pessoas submeteram e o resultado foram a morte de milhões de pessoas. Então isso seria uma dominação carismática de forma negativa. Mas no caso, Max Weber, né? É legítimo, né? Esses poderes, né? Significa dizer que você pode. Agora pode ser coisa boa, pode ser ruim.
A forma de poder, a gente tem três, né? Econômica, ideológica e política. Econômica é quando o poder está sendo exercido em relação a alguma coisa de bens. Vou dar um exemplo. O cara contrata você para trabalhar na empresa dele. O cara tem o dinheiro e você quer o dinheiro para sobreviver. Então você submete a ele exatamente por um motivo econômico. As decisões dele são submetidas, são obedecidas por você. Então, um poder econômico. Mas imagina que você está obedecendo ou submetendo simplesmente por causa das ideias, porque aquelas ideias foram incutidas em você e você acaba aceitando aquilo. Um exemplo, por exemplo, é a questão religiosa. Você cresce dentro de um contexto religioso que tem uma série de ideologias que são incutidas em você e a partir dessas ideologias você submete as pessoas. Então, isso seria uma forma de poder que a gente pode chamar de ideológico. E, por fim, o político, que são exatamente aquele poder exercido pelas instituições políticas, pelo Estado, né? Então, qualquer ordenamento nesse sentido. E o Estado, ele tem uma característica também que ele tem o poder nas mãos, né? Ele tem o poder de disciplinador nas mãos dele, muitas vezes utilizando a violência em algumas situações. E outras formas de coação, né, de imposição da questão do poder. Mas quando é no âmbito governamental, a gente chama então isso de poder político. A gente falou da figura do Estado, né, que é uma figura de autoridade. Geralmente esse Estado ele tem o uso da força e o objetivo do Estado, na verdade, é dois, né, na verdade. É fazer com que as pessoas submetam as regras que vão trazer o ordenamento social, porque sem as regras a gente vai chegar no anarquismo, no caos, né? Então isso é algo negativo. E também para disciplinar a questão dos conflitos que acontecem dentro da sociedade. Tem situações, então, que você precisa do Estado para resolver o atrito entre indivíduos na sociedade, o que acaba levando a um estado de bem-estar social, porque você está levando, então, a harmonia. Então, essa harmonia, ela acaba sendo bem positivo para a convivência social. Sem ela, sem dúvida nenhuma, as pessoas, então, teriam imensa dificuldade. Claro que esse poder do Estado ele vai ser limitado, principalmente por organizações de cunho mais popular, né? A gente vai ter a questão do sindicato, né? A gente vai ter associações de moradores, seja o que for, ou movimentos do próprio povo para poder conter o governo. Então, esse Estado não tem todo o poder, né? Ele acaba sendo disciplinado ou impedido de exercício de poder a partir dessas manifestações vindas da própria sociedade. Aqui nós temos um exemplo de dominação carismática, né? Um exemplo da dominação do poder econômico, né? Principalmente da figura do patrão, né? Como você está vendo. Aqui você tem duas coisas, o poder político e a dominação no âmbito legal. Eu não vou dizer nem carismático, ele não era muito carismático, não, né? Na verdade, ele estava no poder porque a Dilma passou por um processo de impeachment, e quando acontece o impeachment, pelas leis, o vice deve assumir. Então, ele assumiu um poder a partir do âmbito legal, e ninguém podia questionar o poder que ele estava no poder por causa das leis. Então, aí a gente tem um exemplo da dominação legal. Tranquilo? Só para vocês acompanharem. Isso aqui é uma imagem do Max Weber. Para a gente terminar, a gente chega então no Pierre Bourdieu, né? Ah, eu também botei o Gramsci também, né? Então, beleza, tranquilo. Bom, Pierre Bourdieu, ele acreditava o seguinte, bom, foi a pergunta que se fazia, né? Por que as pessoas, elas se submetem às autoridades? Será que é porque ao governo? Será que é porque o governo tem as armas nas mãos, né? Então, por ele ter as armas na mão, a galera tem medo, né? Talvez sim, pode ser considerado um motivo. Mas o Pierre Bourdieu percebia que existe um poder que ele não é visível, é um poder invisível. Como assim, traduzindo?
Para Bourdieu, as pessoas elas submetem às autoridades, principalmente porque isso foi incutido na mente delas. As autoridades que estão no poder, elas têm o poder de influenciar a mente das outras pessoas. Muitas vezes, tudo que vem de cima vai sendo imposto, até a visão de mundo vai sendo imposta. A própria educação, ela é uma imposição de visão de mundo. Então, é uma forma também de você submeter as pessoas, de fazer com que as pessoas aceitem. Por exemplo, vamos imaginar, quando eu falo na árvore, você já tem uma imagem na sua cabeça. Quando eu falo dos conceitos, você já está associando, mas por que você associa? Porque há uma imposição. Há uma imposição para dizer que aquilo que eu estou olhando aqui fora, que tem folhas, que tem tronco, é uma árvore, entendeu? Há uma imposição, por exemplo, se eu estou vivendo uma época em que a mulher ela é interpretada como uma figura de fragilidade, ou em outra época a gente tem a figura de uma mulher guerreira, uma mulher forte que não tem fraquezas, entendeu? Isso de alguma forma é uma espécie de imposição e você aceita esses conceitos. Por exemplo, um policial, por que você vai submeter só porque ele tem uma arma na mão? Não necessariamente, mas também porque existe uma coisa que foi incutida em você de que a figura do policial é uma figura de autoridade, é uma figura que você deve respeitá-lo. Então você não submete apenas pelo medo, você submete também pela visão que você tem conceitual de cada coisa, o significado simbólico que você dá em relação a todas as coisas. Eu estou tentando ser bem prático para você entender o conceito dele. Tá dando de boa para entender, pessoal? Tranquilo? Então, eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Imagina que você chega na escola, beleza? Tá chegando na escola. Quando você chega na escola, tem várias coisas, várias regrinhas, vários aspectos que você é inserido. Você não pode fazer tudo que você quer, né? Você vai ter que submeter-se àquelas regras, mas aquelas regras, elas muitas vezes não estão necessariamente estampados na sala. Não é um papel que tem lá os 10 mandamentos da sala, não. É uma coisa que está ali, de forma invisível, e que às vezes você sente o impacto em determinadas situações que você faz, né? Você vai querer fazer uma coisa e você vê uma pessoa ali que repreende você. É um colega seu, ó, faz não, tá errado isso. Ou, né, pode ter ameaças, né, ó, se fizer isso vai acontecer isso sobre você, entendeu? Mas aquela regra, ela já está ali. Muitas vezes ela já foi introduzida em você, seja em diversos aspectos. E você vai submeter aquilo, você vai aceitar aquilo. Você não vai questionar, entendeu? Aquilo já foi imposto dentro de você, já mudou, já é a tua visão de mundo, é a forma como você enxerga as coisas. E dentro daquele enxergar das coisas, há esse princípio de determinação de como as coisas devem ser e quem deve mandar em você e você tem que obedecer. Um exemplo bem interessante é o seguinte, por exemplo, você tem uma figura, a figura do professor. A figura do professor ele é entendido como uma figura que está ensinando. É uma figura que tem autoridade dentro da área de ensino dele. Então, quando você chega numa escola e a pessoa se identifica como sendo um professor, você já submete muitas vezes aquela pessoa. Exatamente porque você já tem na cabeça o conceito de professor e a ideia de autoridade que ele tem sobre você. Então, você está submetendo a ele, não é porque ele botou medo em você. Às vezes pode até acontecer isso, mas também por causa do significado, do simbolismo do professor imposto dentro da sociedade, que foi internalizado por nós. Então, para ele, esse poder é o chamado poder simbólico. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Deu para entender direitinho? Beleza? Deu para entender. Beleza, então. Coisa boa. Show, Emily. Show de bola. Aí a gente chega, esse aqui é a figura do Bourdieu, né? Ele não é muito trabalhado no nível de ensino médio, não. A gente está trabalhando só mais por curiosidade mesmo. Para a gente fechar, o Gramsci, né? Ele é um pensador aí da linha do marxismo, né?
Então, ele ia começar a pensar igual Karl Marx. Karl Marx tinha aquela visão dialética da sociedade, né? A partir dos conflitos sociais que aconteciam dentro dela. E ele acreditava, então, que a burguesia, ele dominava a partir exatamente do controle ideológico, da questão cultural, principalmente porque eles detêm, muitas vezes, o poder da mídia, por exemplo, e a mídia é utilizada exatamente para convencimento, para submissão das pessoas, né? Para ele, então, esse poder, na verdade, ele é um resultado dessa luta constante de querer impor uma vontade sobre a outra, né? Um pensamento sobre o outro, né? E para ele, então, a única forma de você escapar desse pensamento imposto na cabeça das pessoas é a crítica. É você começar a questionar a ordem estabelecida sobre você. Só que aí você vai perceber que, às vezes, essa crítica que é feita sobre essa ordem estabelecida vai gerar um outro pensamento que pode acontecer dele virar um pensamento impositivo sobre o todo. E daqui a pouco vai aparecer alguém que vai questionar um grupo de pessoas, que vai derrubar esse teu modo de pensamento e vai submeter outro modo de pensamento. Isso é uma quase constância na própria sociedade. Mas para ele isso é importantíssimo para manter a ordem social, um pensamento maior sobre o todo. Para ele isso sempre acontece na sociedade, né? Enfim, é mais ou menos isso. E está aqui a imagem do Gramsci para a gente finalizar. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender direitinho até aqui? Beleza? Beleza, deu para entender tudo. Beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui a gravação e eu vou rolar o vídeo para vocês até chegar perto da hora, tá bom? A gente vai ter uns 10 minutos.